O peso de São Paulo é realmente essencial, né? Se não me engano, antes do regime militar, o único candidato que se elegeu presidente sem ter vencido em São Paulo foi o Juscelino. Acho que eu não estou enganado, então é fundamental. Eu, pessoalmente, se eu fosse o Tarcísio, eu não seria candidato à presidência da República. Tentando pensar com a cabeça do Tarcísio. Por quê? Por causa disso, você tem a eleição garantida, a reeleição. E você tem, em 2030, um candidato a governador de São Paulo, um bom governador de São Paulo é candidato natural à presidência. Reeleito é candidato mais natural ainda, porque ele vai inaugurar as obras que estão em andamento. Acho que, também continuo achando que, por enquanto, a candidatura do Flávio vai depender muito das declarações, das explicações dele, dos rumos que ele tomar. É uma candidatura que pode ser para valer. Para valer. Acho bom, como eu comentei aqui, achei muito bom você já ter um cara, um político, e bom político, ele é habilidoso, falando em nome do Bolsonaro. Vai haver essa dificuldade enorme aí de conseguir liberar a candidatura do Bolsonaro em tão pouco tempo, porque o Supremo vai fazer o diabo para segurar. Mas tem que tentar. Todo tipo de luta decente tem de prosseguir. Anistia, liberdade para o Bolsonaro, recuperação dos direitos políticos, é como fizeram com o Lula. Tem que fazer. É ele, um homem, um líder popular. Como ele não pode ficar fora de uma eleição para legitimá-la. Isso tem de acontecer. Mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente fixar, parece perto, né? Isso tem, na verdade, esse tempo em política não é longo, 1 ano, mas você vai ter que ver agora qual vai ser a movimentação do Centrão. Eles terão candidato, eles farão acordos, acertos. Acho que o essencial foi mostrar quem fala pelo Bolsonaro, porque se você tem uma família dividida, uma família com esse peso, você já cria um problema adicional que a oposição não deve ter. Mas uma coisa para a qual eu advirto, por experiência própria, pessoal, é que voto não se transfere com facilidade. Uhum. Não se transfere com facilidade. Vai depender do discurso. Se a candidatura do Flávio se fixar, ele tem de acreditar também no próprio conjunto de ideias e no programa que ele vai apresentar, porque o Brasil, no ano que vem, vai perceber que precisa de um programa econômico muito sério e outros programas que com os governos do PT nunca teve. Quer complementar, Piotr? Não, é rápido. Eu vou só complementar com os dados dessa pesquisa da Datafolha, porque vamos tomar como fato. Pesquisa é sempre um negócio delicado, mas vamos tomar como fato. A pesquisa dá 51 para o Lula e 36 numa eventual disputa entre os dois. O Flávio Bolsonaro, agora que o nome dele, ele colocou o nome dele na disputa. É uma diferença de 17 pontos percentuais. Está todo mundo olhando apenas para os 36 do Flávio Bolsonaro. É muito baixo. Mas ainda, convenhamos, é um candidato desconhecido. Claro. O Lula, com tudo que já gastou em programas completamente irresponsáveis de populismo fiscal, de populismo social, de novo retomar essa agenda aí do nós contra eles, tem só 51. 51 é muito pouco. É pouco. Para quem está no poder e que não tem problema de ser conhecido, ou talvez seja esse o problema do Lula. E aí muda o jogo. Porque há uma crença de que o Lula ganha fácil, se for esse ou se for aquele, ou mesmo do Tarcísio, e colocam os nomes. Está acabando. Não é tão simples assim. O discurso do Lula do nós contra eles é um discurso datado e cansado. O discurso do populismo fiscal, em que pese que isso tenha, sim, alguma condição de puxar algum voto, não é uma transferência tão garantida também. Paga o benefício social e ganha o voto de volta. Não é porque as pessoas hoje se informam muito mais.
Basta olhar, obviamente, o que aconteceu nas eleições municipais. A gente não pode esquecer de uma coisa que não foi pesquisa. O Lula nacionalizou a campanha municipal. E ele Quebrou a perdeu. cara. Perdeu de forma gigantesca. O PT não elegeu quase ninguém. Aliás, a esquerda não elegeu quase ninguém, perto, obviamente, desse voto de centro e o voto de direita. Agora, eu vou insistir no ponto. Até o momento, até porque se trata de uma pré-candidatura, e o Flávio Bolsonaro é o mais habilidoso ali da família do ponto de vista de negociação, e eleição é um negócio que precisa ser conversado, negociado. O Augusto mencionou, por exemplo, essa questão de plano econômico. Tem que apresentar um nome logo no começo. Isso é fundamental, porque o que tem o Lula para mostrar? O que o governo Lula tem para mostrar? Nada. Não tem nomes, tem quase 40 ministérios e não tem nome nenhum. Não tem, obviamente, nenhuma aderência a qualquer lógica de boa governança, porque aquela imagem do Lula do segundo mandato, que era a China crescendo, não existe mais. Ou seja, esse tipo de confronto, e eu estou falando de confronto de ideias, é que, obviamente, começa a transferir votos de um lado para o outro. Porque tem uma coisa que não adianta. 40, na minha opinião, é 40%. Eu já vi que dizem que é 20%. Para mim, são 40% de eleitores, dos que, estou falando de votos válidos, né, tanto faz, é que decidem uma eleição no Brasil. Foram esses 40% que deram 2 eleições para o Fernando Henrique no primeiro turno. É isso aí. Uma transferência menor que fez o Lula ganhar 2 vezes, que elegeu a Dilma na primeira, segunda eleição, um negócio tão estranho que, enfim, não vou entrar. Esses 40% que penderam para o Bolsonaro também na primeira eleição. E se a gente olhar para a última eleição, a diferença foi muito pequena. São os swing states. Exatamente, é isso. Ou seja, então, quer dizer, eu acho que o Flávio Bolsonaro, nesse momento, e claro, ele tem todo o direito de ser candidato e ele colocou o nome dele, ele começa a ser escrutinado agora, começa a ser testado. Mas ele trouxe pautas que, obviamente, quando ele diz eu tenho um preço, e ele está dizendo o seguinte, olha, se por um acaso eu desistir, ou se por acaso eu não for o candidato, o próximo candidato, ou este candidato que for à direita ou do centro-direita, seja lá o que for, ele tem que se comprometer com isso. E é necessário que isso ocorra, porque senão a gente não qualifica o debate do que é hoje a maior afronta ao país, que não tem mais Constituição, porque o Supremo decidiu que ela não vale. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor.